Bom, pessoal, deu a nossa hora, são 7h30. Boa noite, oficial, para todos. Temos bastante assunto para conversar, né? Bastante feliz aí com a participação hoje. Já temos mais de 70 alunos aí na chamada, tá? E geralmente o pessoal se atrasa um pouco, então a gente vai começando a conversar já, né? Para a gente ir adiantando. Então, temos alunos, pessoal, de todo o Brasil, temos alunos de fora também, né? Tem alguns alunos de fora do Brasil também assistindo nessa turma. E essa turma, ela deu, vocês viram lá no grupo, né? O grupo deu mais de 1.000 inscritos nessa turma, né? E nós estamos na 16ª turma do plano de ajuda. Estamos completando 4 anos agora completando nessa turma, fecha 4 anos. A próxima turma já vai para o 5º ano do plano de ajuda, tá? E o nosso curso, ele é o curso de autoconhecimento e mudanças planetárias, né? Muitos de vocês estão vendo, assim, o que está acontecendo aí no planeta e todas essas mudanças geológicas, esses movimentos do Sol, tudo isso está interligado, né? E está interligado também com a psique humana, né? Como que o ser humano, ele é influenciado por esses movimentos assim do Sol, da Lua, das questões, né, mexe nas nossas questões hormonais, né, na mulher é muito visível isso, né, e no homem também a questão da psique, todo mundo é afetado por essas coisas, tá? Porém, dentro do ser humano existe um poder maior, né, um poder, o poder da consciência, que ele prevalece sobre todas essas influências externas, tá? Então, a ideia do autoconhecimento, ele é justamente isso, é a pessoa ampliar a capacidade de entendimento sobre ela mesma, sobre o que é o ser humano na íntegra, né? Vocês perceberam já que a escola, né, materialista, a escola assim rebaixa muito o ser humano para uma questão como se nós fôssemos assim descendente de animais, né? Fosse um processo orgânico, evolutivo, tá? Mas em nenhum momento essa questão interna mais profunda sobre o nosso a real origem do ser humano, ela não é tocada nos meios convencionais, assim, né? Nem a religião toca nisso, não aprofunda, e nem a escola. Então falta isso, né? Falta isso para nós, e isso causa um vazio existencial muito grande, né? Causa assim, fica uma lacuna em branco no ser humano e ele passa a vida com essa pergunta, né? Quem sou, de onde vim, o que que eu estou fazendo nesse mundo? Às vezes a pessoa parece que ela percebe que ela está num planeta estranho, né? Às vezes tem muitas pessoas que sofrem de problemas psíquicos assim de natureza circunstancial, né? Agora a menina está ali dizendo que não ia conseguir entrar porque não está equilibrado emocionalmente. Eu diria assim que não tem nenhum ser humano na face da Terra que vivendo nesse planeta, o jeito que a coisa se encontra, que ele não é afetado e afetado de várias maneiras e a gente precisa conhecer o inimigo. Nós precisamos conhecer o inimigo, conhecer quem é o inimigo no sentido interno de inconsciência. E também por que nós nos tornamos vítimas de tantas coisas, né, pessoal? De tantas coisas que o ser humano é vitimado. Jesus, há 2.000 anos, ele falou que nós seríamos escravos, né? Que nós precisávamos conhecer a verdade para nos libertar. Então, hoje nós vamos começar esse diálogo. A gente vai ter 25 aulas, aonde no final dessas 25 aulas vocês vão ter ampliado muito, muito, muito a compreensão, tá? Então, falando um pouquinho de mim, pessoal, de mim e da Leonice, a minha esposa também, eu comecei esses estudos há 30 anos atrás, tá?
Eu tinha 18 anos quando eu entrei numa escola que já se extinguiu de autoconhecimento. A gente vai falar sobre isso aí no decorrer do curso, explicar para vocês. Então, a gente aprendeu, a gente pegou esses mapas de alguém que fez já esse caminho e, e a gente vivenciou muita coisa que a gente gostaria de compartilhar com vocês gratuitamente. Assim como a gente ganhou isso um dia gratuitamente, a gente quer passar para vocês e cada um conquista, né, o seu conhecimento dentro de si mesmo. E como eu coloquei hoje naquele vídeo lá no Instagram e também no grupo, esse é um conhecimento ligado ao ser. Então, como que funciona isso, né? Não é algo assim que você colhe informações e aí você junta aqui na cabeça. Não, é algo que você tem que estar dentro dele, que nem vocês estão agora. Então, a pessoa que ela se coloca dentro desse movimento energético, ela começa gradativamente a captar isso, porque é, perdão, porque ela está no movimento do ser. Então, esse movimento do ser, ele leva a pessoa ao autoconhecimento, leva o desenvolvimento do ser dentro dela, tá? E ela começa a perceber muita coisa. Então, vou colocar aqui, ó, para nós começar a nossa explicação, pessoal, com esse slide aqui, ó. Esse slide, ele estava há 2.500 anos atrás, tá? Ele estava esculpido no Templo de Delfos, é um templo na cidade de Delfos, na antiga Grécia, tá? E estava esculpido assim, né? Os antigos filósofos gregos colocaram isso já baseado em conhecimentos anteriores. Te advirto, quem quer que seja, tu que desejas sondar os mistérios da natureza, como espera encontrar outras excelências se ignora as excelências de tua própria casa? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conhece-te a ti mesmo. Ah, que isso aí o Sócrates depois explorou muito na filosofia dele, né? E conhecerás o universo e os deuses, né? Templo de Delfos, Grécia Antiga. E, então, aqui, uma coisa importante nesse texto, observa assim, ó. Ele está falando, te advirto, tu que desejas sondar os mistérios da natureza, da vida, do cosmos, tal. Mas será, pessoal, que tem alguém assim que não quer? Será que tem alguém que não quer o conhecimento, que não deseja o conhecimento? Tem muita gente, né? Um bom percentual. O que vocês acham? Tem bastante pessoas que não, parece que não tem, assim, muito interesse, tá? No conhecimento e que são focadas mais na questão do ter, tá? Então, o Sócrates, ele colocou uma coisa bem importante, que é assim, ó, que tem aquelas pessoas, por exemplo, assim, que, que sabem o limite até onde elas sabem, e tem aqueles que pensam que sabem. A gente vai ver isso aí, nós vamos botar um slide específico sobre isso, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver, ó, existem pessoas, né? Só para saber, vocês estão me ouvindo bem? Tá saindo bem a minha voz aí? Aí só coloca um sim no chat. Sim, tá. Muito bem, muito obrigado. A Stefânia, Jéssica, Ariane, Torres, Osvaldo, maravilha. Então vamos pensar o seguinte, ó. Tem pessoas que se concentram mais no ter, processo acumulativo, ter. Pode usar muitas formas, né? Se concentrar mais no ter. Tá? Então, essa pessoa ela não se interessa tanto pelo conhecimento, tá?
Depois, vamos pensar assim, ó, que tem um segundo tipo de pessoa que se preocupa já com o conhecimento no sentido assim no sentido externo, né? No sentido de você conhecer uma profissão, né? De você ter assim um conhecimento sobre a natureza, sobre o universo, tá? Ele é muito importante, tá? O que que acontece, ó? Se, né? Certos atores, os autores lá indianos, né? O Sivananda fala isso. Ele fala assim que tem três tipos de ajuda, né? Que se pode dar para um ser humano. Primeiro, ajuda física. Então, ajuda física vai sanar aquelas necessidades daquela pessoa por um dia, uma semana, tal. Depois, ajuda intelectual. Ajuda intelectual pode ajudar uma pessoa por uma vida inteira, por décadas. Então, quando você ensina alguma coisa para uma pessoa, a dádiva do conhecimento, ela é superior ao ter, porque com o conhecimento você pode fabricar o ter, você pode fabricar o dinheiro. Agora, sem o conhecimento, não. Então, o conhecimento, ele é superior, tá? Agora, tem um problema do conhecimento, tá? O conhecimento, ele é limitado, ele tem limites. E qual é que é os limites do conhecimento? Os limites do saber. Primeiro, os limites do saber é a capacidade de compreensão do próprio conhecedor, ou seja, da própria pessoa. Ela tem um limite que é o nível de consciência dela. Até onde ela consegue compreender e a partir dali ela não consegue mais compreender, tá? E outro problema do saber é que o saber, ele é temporal. Ah, então vamos pegar assim um exemplo do meu pai, que eu gosto de pegar esse exemplo. O meu pai, ele era radiotécnico. Hoje é uma profissão que não existe mais, né, profissão? Até a pessoa pode até existir, mas se a pessoa depender de alguma rádio hoje, ela não vai conseguir mais, tá? Então, são milhares de profissões que são temporais. Agora, com a revolução da inteligência artificial, por exemplo, vocês vão ver inúmeras profissões que esses conhecimentos, eles se tornaram, então, como eles estão dentro de uma linha do tempo, eles se tornaram obsoletos e esse conhecimento, ele, tá? Outra questão do conhecimento é que nem sempre você tendo informação, conhecimento, você consegue aplicar ele, tá? E por fim, o que que a gente pode falar, né, sobre a questão do saber? Pode falar o seguinte, ó, que ele não resolve essa questão do nosso interior, nosso descontentamento interior, essa questão do ser humano com ele mesmo, tá? O ser humano com ele mesmo. Então, existe dentro de cada pessoa. A pessoa às vezes pode ter vários cursos, pode ter cursos assim, graduações, pós-graduações, infinitos conhecimentos, e ela sofre de problemas internos, psíquicos, sofrimentos, descontentamentos, insatisfações, né? Ela pode sofrer de inúmeros problemas internos e fica uma lacuna, né? Fica uma lacuna dentro dela, uma coisa que ela não consegue preencher. Isso não é um ser humano, outro, é todo ser humano é assim, tá? Então, por isso, agora vocês entendem que os gregos colocaram lá que a pessoa deveria conhecer ela mesma, começar pelo interior dela, esse autoconhecimento pelo interior dela, e ali sim, com os mapas corretos, ela conseguiria então chegar numa solidez que é aquela casa sobre a rocha que Cristo falou, né? Que a pessoa deveria edificar a casa dela sobre a rocha. Então é edificado na consciência. A consciência é a rocha, tá? Aqui então nós encontramos o quê? O caminho do ser.
Então, quando nós falamos de caminho do autoconhecimento, nós estamos falando do caminho do ser, tá? Então, para você ser, para você o ser significa o desenvolvimento da essência, a essência do ser humano, a essência que veio de cima, antes que o nosso corpo físico existisse, a nossa essência existia, né? Então, esse desenvolvimento da essência, ele exige que a pessoa saiba, que ela saiba o, o seu real propósito, né? Que a pessoa conheça o seu real propósito aqui na vida, que ela receba esses mapas, né? Que ela receba de alguém esses mapas. Então vamos só falar mais um pouquinho sobre o Sócrates, tá? O Sócrates, ele daria para dizer que ele é o pai ocidental, né, da nossa civilização ocidental, no sentido de autoconhecimento. Então, o que que aconteceu, né, com o Sócrates? Vou contar uma historinha rapidinho para vocês. O Sócrates, um amigo do Sócrates, foi lá nesse templo de Delfos e daí perguntou lá para o oráculo, né? As antigas culturas, eles tinham um oráculo, que era dentro do templo de Apolo. E aí perguntou para o oráculo, oráculo, existe no mundo alguém mais sábio que Sócrates? Aí o oráculo disse, não, não tem ninguém mais sábio que Sócrates. E aí, esse amigo do Sócrates voltou e falou, Sócrates, lá disseram que tu é o mais sábio. E ele não se achava o mais sábio. Então, ele fez uma pesquisa exploratória, visitando as pessoas que se achavam os mais sábios, né, da época. E aí, o que que ele percebeu, né? Ele percebeu que cada pessoa estava engarrafada dentro do seu próprio conceito. Então, a pessoa lá que era, por exemplo, assim, estudava medicina, ela achava que todo o universo se encaixava só dentro da medicina, né? A pessoa que estudava lá política, ela via o mundo totalmente pelos olhos só da política. E ele percebeu isso aí. E aí ele falou essa famosa frase aqui, ó, só sei que nada sei, e o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que pensam que sabem. Então, olha que interessante isso aqui, né? Depois ele colocou também, ó, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, tá? Então, olha que interessante, eu pulei um aqui. Então, o Sócrates, ele colocou aqui, né, que a pessoa precisava ter autoconhecimento. Então, ele criou a tal da maiêutica, né? Maiêutica, o que que era? Ele ficava perguntando para a pessoa, até a pessoa perceber que ela não sabia. E aí a pessoa conhecia a sua ignorância, e daí a partir daquele momento ela destravava. Porque enquanto a pessoa pensa que sabe, ela não consegue destravar, tá? Ela fica engarrafada dentro daquele conceito que ela tem, né? Às vezes ela ouviu de outros, né? 99,99999 ela pegou esses conceitos de outras pessoas já pronto e ela acredita que é dela, mas na verdade ela foi doutrinada ou foi condicionada por outras pessoas que vieram antes, né? Então são poucos os homens que ensinam a gente como pensar, né? A maioria desses pensadores, educadores, eles querem já te dar pronto o que que tu tem que pensar. E isso condiciona, adormece a consciência, né? Então aqui o Sócrates não, ele leva a pessoa para dentro dela, para ela ver aquilo que sabe, o que não sabe, e daí a partir desse momento aprender como pensar, que é diferente de ser o que que tem que pensar, tá? Então, todo o nosso curso ele é no sentido não de dizer para vocês, olha, pessoal, isso é verdade, isso. Não, é no sentido de entregar um mapa da pessoa aprender a pensar, aprender a se desenvolver, aprender a caminhar, aprender a formular os conceitos, aprender a ver como que a vida funciona com seus próprios olhos, tá? E esse é o processo do despertar da consciência, tá? Então, vamos avançar um pouquinho? Então, aqui, ó, o que que é, né, a consciência?
né? A gente chama também de conhecimento objetivo a consciência, né? Aqui, ó, Jesus, ele deu várias pistas, né? Porque vocês sabem que ele entregou o ensinamento para o povo em forma de parábolas, né? Quando Jesus veio, ele formou um círculo esotérico, né? Um círculo, um pequeno círculo esotérico, que eram os discípulos dos discípulos, e para o povo ele falava em parábolas por um motivo que a gente vai estudar agora aqui, né? Mas, enfim, ele falou o seguinte, ó, quem beber da minha água nunca mais terá sede. O que que ele estava falando, né? Ele estava falando de uma coisa que não é temporal. Primeira coisa, não está no tempo, e por isso, se você beber daquilo que está fora do tempo, você vai, aquilo ali vai incrustar na tua alma, aquilo ali não vai sair nunca mais, tá? Então é um ensinamento para a alma. Quem beber desse ensinamento para a alma nunca mais será sede. É isso que ele estava falando. E ele está falando aqui também, né? Que o céu e a terra passarão, tá? Mas as minhas palavras não passarão. Ah, então aí, ó, o que que significa, né? Por que que ele falou isso? Porque não é conhecimento, não. Aqui ele está falando da consciência, um pouco diferente desse conhecimento que a gente fala que é temporal, né? Que está dentro da linha temporal. Aqui ele está falando das leis que regem a consciência, né? As leis da consciência, as leis cósmicas ou universais, também se fala assim, né? E por que que ele falava em parábolas? Ele falava em parábolas porque ele colocou assim, ó, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Tá? Então, o que que ele estava se referindo? Ele estava dizendo que o ser humano, ele enxerga, ele escuta, mas ele não compreende aquilo que ele vê e escuta. Tá? Ou seja, é uma cegueira do entendimento, porque a consciência interna, a consciência da pessoa, ela está, então, adormecida, né? A consciência está adormecida, ela está, digamos, entumecida, ela está, assim, hipnotizada pelas coisas do mundo, né? Está muito hipnotizada. E aí ele dá também, ó, o veredito dele, tá? De por que que a pessoa está assim, por que que o ser humano está assim, tá? Isso aqui é um pouquinho chocante, essa frase dele, tá, pessoal? Mas tem alguns erros de interpretação na Bíblia, tem alguns erros ali, eles traduziram de forma errada isso aqui, né? Tem algumas Bíblias, eu estava olhando essa semana, que tem algumas que diz assim, o meu julgamento é esse, e outras dizem a condenação é essa. Então, essa que diz a condenação está totalmente errada. E onde diz o meu julgamento está mais ou menos certo no entendido que ele não está julgando ninguém, ele está dando uma explicação. O meu julgamento quer dizer a forma dele ver, dele explicar, tá? Nesse sentido, tá? Então eu traduzi aqui para a linguagem mais fácil de vocês entenderem, que é a minha explicação é essa, tá? A luz veio ao mundo, a luz é o conhecimento, a sabedoria, tanto a dele como de outros que vieram antes dele também, tá? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam expostas, ou seja, para que suas obras não sejam vistas. Então, quando a pessoa ela entra num conhecimento assim profundo, como nós vamos abordar aqui, ela vai ver inúmeras coisas erradas que ela faz, tá? E isso é vantajoso ou é desvantajoso? É vantajoso, lógico, entende? Depois o São João fala também, né? Que Jesus falou o seguinte: a luz veio ao mundo, porém as trevas não a compreenderam.
E aí entra justamente essa explicação. O ser humano pensa que se ele vê algo de negativo, de erro nele, que é uma desvantagem, porque daí ele viu algo ruim nele, negativo, que ele faz errado, e daí ele pensa assim, puxa vida, bah, agora saí na desvantagem. Não, se você se olha por uma ótica superior, logicamente, você está indo para a luz, e você vai, então, as suas tuas obras vão ficar mais vistas. Ou seja, você está se olhando por uma ótica superior. Então você vai ver infinitos, vai ter consciência de inúmeras coisas que você está fazendo erradas, mas também você vai ter consciência das capacidades da alma, das tuas virtudes interiores, você vai ter consciência do caminho, você vai ter consciência de se dar o passo para a direita ou se você deve dar o passo para a esquerda, você vai ter infinitas consciências, né? Mas aqui Jesus ele explica claramente que o ser humano, por falta de, por um entendimento errado da consciência, né? João explica isso bem claro lá quando ele diz a luz veio às trevas, porém as trevas não a compreenderam, né? Então aqui Jesus explica que na verdade a pessoa ela quem pratica o mal. Agora aqui vamos dar uma breve explicação de que mal ele está falando, porque aqui quando você fala o mal, você, a primeira coisa que te vem na cabeça é uma pessoa que matou alguém, a pessoa que bebe, a pessoa que, que fuma, que usa droga. Você pensa em coisas assim, cara. E você pensa que o resto está tudo certo, tirando essa meia dúzia aí que tem esses problemas, que o resto estaria tudo certo. Então estaria todo mundo bem, já a humanidade estaria bem e o nosso mundo seria praticamente um paraíso, né? Mas a verdade é que não é isso, né, que ele está falando. Então, qual é o mal que ele está falando? Que mal é esse, né? Então, nós temos que entender. Então, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei um dizer de um pensador aqui muito sábio, né, o Dr. Norberto Kepp. E o Norberto Kepp estudou, escreveu mais de 50 livros já sobre a questão da corrupção humana, os problemas psíquicos do ser humano, né? E ele emitiu alguns conceitos, então, sobre a questão da corrupção social, da corrupção humana. E aí a primeira coisa que ele explica é o seguinte, ó, o ser humano organizou uma existência ao contrário de sua essência. Então, olha bem, o que que ele está falando? A existência é o nosso modelo social, é o modelo que a gente vive, tá? Pois ele continua explicando, né? Kepp explica que as instituições, isso vale para tudo, né? Política, financeira, todos os tipos, inclusive religiosas, né? Kepp explica que as instituições são feitas para servir o povo, mas assim que criadas, se corrompem e passam a servir ao poder econômico-social. Entendeu? Então, observação. Vivemos em uma estrutura social afastada de nosso real propósito. Então, observem aqui, pessoal, observem esse detalhe aqui, ó, que não é que a pessoa ela faça um mal proposital aqui, faça lá e daí devido não. É que toda a estrutura nossa social, o bojo da vida, o jeito que nós vivemos, é afastado do real propósito. Ou seja, as estruturas, as organizações, as instituições, o nosso modelo de vida, modelo econômico, modelo de organização, todos os tipos, toda a nossa estrutura, ela não é para o real propósito. Quem que falou isso, né? Foi Jesus que falou isso, né? Ele disse, esse mundo jaz no maligno, ou seja, ele descansa no maligno. O que que seria esse maligno? É para outra coisa. A nossa essência ela veio aqui para uma coisa, para fazer consciência, para fazer
transformar esse mundo no paraíso, e a estrutura social nossa, toda ela é montada para outra coisa. E por isso que a pessoa se sente mal. Ela só pode se sentir mal. Ele se transformou num planeta hospício. E para completar, quem manda nesse planeta são tudo louco, né? Vocês percebem lá agora que na mão de alguns loucos está o destino da humanidade, né? Eles podem apertar os botões lá e aí vai tudo pro saco, né? O que seria o real propósito? Ah, isso aí é todo o nosso curso, nós vamos falar sobre isso profundamente. Vamos explicar profundamente isso aí. Então, aqui no caso, o Norberto Kepp, ele explica que esse mal, ele seria contextual, né? Não é só uma questão psíquica nossa, não é só o ser humano que leva toda a culpa. Os pequenos errinhos que nós temos é uma questão psicossocial e espiritual, tá? Então, aqui eu fiz um pequeno gráfico mostrando, ó, que, que o autoconhecimento, ele é então a luz interior da alma, e que o nível, no caso, o nível de consciência sobre si mesmo é o fator determinante do nível de visão, compreensão, ação sobre a vida e sobre as coisas, tá? Então, aqui por isso que o ser humano forma uma sociedade de acordo com como ele é. Ah, então isso aqui que Jesus estava se referindo, ó, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. Lá em Ezequiel 12 também fala, né? O que João também falou. Então, ou seja, vê, mas interpreta parcialmente de acordo com o nível de consciência. Então, é isso que está falando, né? Que isso que não consegue entender, não consegue ver, né? Interpreta de acordo com o nível de consciência. Então, todo o trabalho, o que que é, né, pessoal? Todo o trabalho do ser humano, né, que está ligado ao nosso real propósito aqui já, seria aumentar o nível de consciência. Né? Começa sobre nós, começa em nós mesmos. Então, aqui no caso, ó, o, o real propósito do ser humano é ele se fazer 100% consciente, né? Se fazer consciente de quem ele é. Tem uma parábola de Cristo que fala isso, né? Ele explica assim que o reino dos céus é semelhante, né? Jesus usava só essa linguagem, o reino dos céus é semelhante, tal, 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 o reino dos céus é semelhante. E numa dessas ele falou assim, o reino dos céus é semelhante a um filho que ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, mas ele não era consciente dessa felicidade. Então ele resolveu sair. Aí ele foi, sofreu muito, e depois dele ter visto como é o mundo, ele voltou então para a casa do pai, e ele voltou 100% consciente. Então essa parábola ela mostra a odisseia da essência humana, né? A essência humana vem para esse mundo para fazer consciência e para voltar para o lugar de onde veio com plena consciência. E não só isso, tem mais coisa, tá? Mas a base seria essa aí, tá? Então, aqui no momento que a pessoa ela adquire consciência, ela ganha também a capacidade de fazer muitas coisas no exterior de maneira muito melhor, mais consciente, mais profunda, tá? Então, esse caminho, vamos falar sobre esse caminho, né? Esse caminho, né, os mapas do caminho, os mapas revelados. Então, como que foi isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa que, a princípio, às vezes a pessoa ela não tem a menor noção, né? Porque isso aqui são coisas muito profundas, isso que a gente vai falar aqui, né? Então, Jesus, ele coloca uma passagem, né? Ele coloca a seguinte passagem, ó, que o reino dos céus será semelhante a uma festa de casamento, tá? Que o dono da festa tinha convidado somente pessoas especiais,
Mas essas pessoas, muitas não foram, e aí ele mandou os seus servos ir para a rua e convidar todo mundo para essa festa de casamento, tá? E então, aqui, ó, durante todas as épocas da humanidade, sempre existiram escolas iniciáticas, sempre existiram mestres que ensinaram em círculos, mais ou menos públicos ou privados, sobre o trabalho do despertar da consciência. Isso sempre existiu. Existiu durante todas as raças que o planeta Terra teve. Nós já estamos na quinta raça, tá? Já teve quatro civilizações antes da nossa, e todas as quatro tiveram um desenvolvimento e um fim, e nós estamos no final da quinta raça. Durante todas essas raças sempre existiu esse ensinamento divino que veio dos céus. Não é uma coisa só de agora, ela sempre existiu, tá? Só que aí, no final de cada raça, esse conhecimento, ele é aberto 100%. Ou seja, o dono da festa manda seus servos irem e convidar todo mundo. Ou seja, se você tem mérito, você vai receber. Se você não tem mérito, você vai receber igual. Porque a misericórdia divina, ela vem para todos. Agora, se o que você vai fazer com isso, daí é contigo. Existe o livre-arbítrio, daí você pode fazer o que você quiser com esse ensinamento, tá? E então, o que acontece? Em 1950, né, veio uma pessoa muito especial, que é o Samael Onveori. O mestre Samael, ele é o quinto dos sete, ou seja, o quinto anjo, tá? E aí ele tomou corpo físico para trazer esse ensinamento para a humanidade. E, na verdade, ele só revelou. Vocês vão ver durante todo o nosso curso que tudo que ele fala são tudo reverberações ou seja, explicações aprofundadas do conhecimento interno de Jesus. Tá? Aí muitos perguntam assim: ah, mas Jesus ele veio só para nos salvar, ele não veio trazer ensinamento. Mas será mesmo, pessoal? Né? Por que que Jesus falou assim, toda aquela pessoa que ouve as minhas palavras e põe em prática é semelhante àquele semeador, né? Que semeando a semente semeou e teve algumas sementes que caíram nos espinhos e foram sufocadas, outros caíram na pedra e secou, e outras caíram em terra fértil e germinaram e deram muitos frutos, né? E depois Jesus falou também: quem quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então ele estava falando de um caminho interior, né? Mas como eu coloquei, naquelas épocas, esse ensinamento ele era em círculos para quem queria muito, tá? Hoje é entregue para quem quer e também para quem não quer, para quem valoriza, também para quem despreza, né? Tem pessoas que não dão o devido valor, mesmo assim vai ganhar isso. E depois aí é com ela, o que que ela vai fazer com esse ensinamento. Então, o Samael Onveor, ele abriu uma escola, né? Ele fez uma escola para mostrar a causa do sofrimento humano, o que que tinha dentro da nossa psique, o trabalho interno que nós tínhamos que fazer. E com 18 anos eu tive a graça de conhecer isso e peguei esse ensinamento que a gente está mantendo essa corrente de pé, tá? Então aqui ele coloca o seguinte, olha bem essa frase dele, ó. Quando você tem muitas coisas dentro de si mesmo que não se conhecem nem se aceitam, então tais coisas nos complicam a vida espantosamente e provocam, na verdade, toda sorte de situações que poderiam ser evitadas mediante o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento de si mesmo, tá? Então, ele abriu uma escola de autoconhecimento. Essa escola durou de 1950 até o ano 2000. No ano 2000, então, aí quando ele desencarnou, ele deixou aqui o mestre Rabolu, né, que foi discípulo dele. E o mestre Rabolu, ele desencarnou no ano 2000.
tá? Então, no ano que ele desencarnou, a escola fechou, tá? E antes de desencarnar, ele escreveu o livro Hercólogos, o Planeta Vermelho, tá? Esse livro Hercólogos, o Planeta Vermelho, é, é o ponto de inspiração para o plano de ajuda. É aqui que a gente começou o plano de ajuda baseado nesse livro, tá? E na mensagem de urgência desse livro, e no intuito de seguir entregando, então, esse ensinamento do trabalho que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos, tá? Como era uma escola, pessoal, a gente teve um ensinamento bastante didático, e eu fiz um desenho aqui, um desenho sobre o trabalho interno, só uma introdução, só para vocês terem uma base assim, tá? Esse quadrado aqui é o interior do ser humano, tá? O interior do ser humano. Esse E que está no meio do quadrado é a nossa essência, é o que as religiões chamam de alma, tá? Essência, essência livre, né? A essência livre. Somente 3% de essência livre. Esses 3% é um princípio de alma ou chispa divina, que é um princípio de discernimento que nós temos. Então, todo ser humano tem isso. Todo ser humano consegue discernir entre o certo e o errado, o bem, o que é bom e o que não é bom, tá? Toda pessoa consegue fazer isso porque vem com isso, tá? E então aqui por isso que Cristo falou, né? Com paciência possuirei vossas almas, porque a pessoa tem, mas não possui ainda, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Infelizmente o ser humano tem uma segunda natureza. Essa segunda natureza são chamados 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, você sabe, né? Que é ira, preguiça, luxúria, cobiça, inveja, gula, orgulho, né? Avareza. Então, esses 7 pecados capitais condicionam uma boa parte da nossa essência ou consciência, e a pessoa tem essa essência, então, condicionada, adormecida por esses defeitos internos, tá? Cada defeito é como se fosse uma gaiolinha, eu botei ali no lado, como se fosse uma gaiolinha, tá? Ali vocês podem ver o exemplo. Então, aqui, o trabalho todo, o que que é? O trabalho todo é liberar a essência que está aprisionada dentro desses defeitos. Então, cada bolinha dessas aí, ó, é um agregado psicológico, um defeito desses. E a pessoa precisa compreender esses defeitos e desintegrar eles. Então, no nosso curso, pessoal, nós vamos abordar assim, ó, técnicas, tá? E também posicionamentos psicológicos e um ensinamento que vai permitir vocês fazerem uma mudança muito grande na forma como você se vê. Então, hoje em dia, hoje a pessoa se olha por uma ótica que não permite ela identificar e separar o joio do trigo no interior dela. E aqui a gente vai armar, então, você vamos armar a essência para ela conseguir discernir, opa, isso aqui é isso é aquilo, isso é isso é aquilo, tá? Isso começa a dar uma certa clareza no interior da pessoa e ela inicia um processo de transformação interna. Muitas coisas ela vai soltando, tá? Muitas coisas ela tem que fazer um esforço para mudar realmente, mas outras coisas ela vai simplesmente soltando, porque ela vai percebendo que não faz sentido, tá? Então, esse processo aí do trabalho interno, a gente vai ver as 25 aulas sobre isso, estudando assim, por que que acontece o auto-boicote na pessoa, por que que ela tem certos sofrimentos, por que que ela tem certos problemas nas relações sociais, familiares, afetivas, problemas com a questão econômica também, tudo está envolvido, tudo gravita em redor dessa questão psíquica, tá? E aí, quando a pessoa começa pela porta certa, ou seja, que ela entra pela porta estreita, ela consegue depois, ela consegue ver todos, né, todos os outros aspectos com maior clareza. E isso dá uma grande vantagem para ela. Né? A pessoa consegue perceber, por exemplo, assim, isso eu pensava que sabia, né? Não é bem assim, então isso, né?
Então, no momento que a pessoa ela consegue perceber, saber aquilo que ela sabe, aquilo que ela não sabe, e ela desce ao nível, né, da realidade, ou seja, o nível da consciência, do nível que ela se encontra, ela entra numa escada, tá? Essa escada, né, que está na Bíblia lá como a escada de Jacó, ou seja, são os infinitos níveis de consciência, né? São os infinitos níveis de ser. A gente vai apresentar um livro para vocês onde já começa falando nisso, né? A vida e os níveis de ser, os níveis, como fazer para subir esses níveis de ser. Então, meus amigos, essa aqui é a minha aula, nós já deu os nossos 45 minutos, hoje foi um pouquinho mais longa do que o normal, tá? Geralmente é 30 minutos as aulas. E vamos ver se vocês têm perguntas aqui no chat, e aí eu vou respondendo.